Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar alguns fundamentos de álgebra. Os objetivos da aula são definir expressão algébrica, monômio e polinômio, explicar como é realizada a adição, multiplicação, divisão e potenciação entre monômios, definir a adição e multiplicação entre polinômios, bem como a divisão entre um polinômio por um monômio. Como já sabemos, podemos representar algumas situações matemáticas com uma sentença com letras e números, por exemplo, quando nós trabalhamos com fórmulas. Exemplo: considere a sequência dos números pares positivos. No caso, 2, 4, 6, 8, 10 e assim em diante. Daí, o primeiro termo é o 2, que pode ser escrito como 2 vezes 1. O segundo termo é o 4, que pode ser escrito como 2 vezes 2. O terceiro termo é o 6, que pode ser escrito como 2 vezes 3 e assim em diante. Isto é, o termo que está localizado na posição n, que a gente chama de enésimo termo, pode ser escrito como 2 vezes n. Geralmente, nós omitimos esse sinal de multiplicação, escrevendo somente 2n. Então, neste caso, vocês estão vendo que nós podemos representar o enésimo número par positivo como 2 vezes n, ou simplesmente 2n. Um outro exemplo, o perímetro de um quadrado de lado x pode ser dado por 4x, pois o perímetro, como nós sabemos, é a soma dos lados de uma figura plana. E no caso, um quadrado é um quadrilátero que possui 4 lados iguais, no caso aqui o lado mede x, e por este motivo o perímetro é x mais x mais x mais x, ou seja, nós obtemos assim 4x. Definição: expressões algébricas são aquelas formadas por números e letras ou somente por letras. Essas letras são chamadas de variáveis. Então, nesses dois últimos exemplos, nós obtemos dois exemplos de expressões algébricas. No caso aqui, o 2n e aqui o 4x. Frequentemente nós encontramos expressões algébricas na matemática, então nós devemos trabalhar com essas expressões da maneira correta. E é isso que nós vamos aprender nesta aula. Definição: um monômio é uma expressão algébrica determinada por apenas um número real, uma variável ou pelo produto de números e variáveis. Essas variáveis devem ser expressas na forma de potência com expoentes naturais. Então aqui eu listei alguns exemplos de monômios. O 23 é um monômio, na verdade, qualquer número real é considerado um monômio. O x também é um monômio, no caso aqui o 1 que está acompanhando o x, no caso aqui nós temos um x, ele geralmente é omitido. Então, ao invés de escrever 1x, nós vamos simplificar e escrever somente x. Aqui nós temos o menos 4x, 9y, 32xy, 29x ao cubo y quadrado, menos 3 sobre 8x elevado a 8, y elevado a 5, z elevado a 2 e raiz de 2 ao quadrado são exemplos de monômios. Observação: em geral, podemos identificar nos monômios duas partes, o coeficiente e a parte literal. Então, o coeficiente é a parte numérica e a parte literal são as variáveis com seus expoentes. Exemplo: não são exemplos de monômios. No caso aqui,
x sobre y, pois aqui nós temos uma divisão de variáveis, né? Então, por esse motivo, essa expressão não é um monômio. Agora, todos esses outros exemplos, vocês estão vendo que, na verdade, eu tenho um monômio, nesse caso aqui, menos o outro. Aqui a mesma coisa, o monômio 2x menos o monômio 3y. Aqui nós temos a soma de 3 monômios e aqui 2 menos x, que é 2 menos o monômio x. Definição: o grau de um monômio de coeficiente não nulo é a soma dos expoentes das variáveis. Por exemplo, este monômio aqui possui grau 2, pois esse x aqui é um x elevado a 1, o y também é um y elevado a 1, e a soma aqui dos expoentes dá justamente o grau do monômio, no caso vale 2. Esse segundo monômio possui grau 5, 3 mais 2 vale 5, e esse monômio aqui possui grau 15, 8 mais 5 mais 2 vale 15. É importante a gente destacar aqui que não se define grau para monômio nulo, ou seja, o monômio zero não está definido o grau. E o número real, não nulo, é um monômio de grau zero. Além disso, a ordem de escrita das variáveis não faz diferença, né? Então, escrever 32xy é a mesma coisa de escrever o 32yx. Agora nós vamos estudar algumas operações com monômios. A primeira delas é a adição. Então, a adição algébrica de monômios só está definida para monômios que possuem a mesma parte literal e é obtida adicionando-se algebricamente os coeficientes e mantendo-se a parte literal. Por exemplo, 3x² menos 9x² mais 11x² mais x², vocês estão vendo que essa soma aqui é uma soma de monômios que possuem a mesma parte literal. Então, nós vamos conservar a parte literal, que no caso é o x², e fazer a soma desses coeficientes. No caso, 3 menos 9 menos 6. Menos 6 mais 11, 5 mais 1, que tem aqui 1x², é igual a 6x². 1/4 ab² mais 6ab² menos 1 sobre 9ab². Então, vocês estão vendo que todos esses monômios possuem a parte literal ab². Então, eu vou conservar esse ab² e vou realizar a soma desses coeficientes. Então, aqui nós temos 1/4 mais 6 menos 1 sobre 9. Para fazer essa conta, eu vou multiplicar o 4 pelo 9, que é 36. 36 dividido por 4 é 9, vezes 1 é 9. Esse aqui é um mais, aqui é um mais. O 6 aqui é a mesma coisa de 6 dividido por 1. 36 dividido por 1 é o 36. Vezes 6, 216. Esse aqui é um menos, aqui é um menos. 36 dividido por 9 é 4, vezes 1 é 4. Fazendo esse cálculo aqui, nós obtemos o 221 dividido por 36, ab². Se aqui nós tivéssemos ab², aqui a²b e aqui a²b², nada poderia ser feito, pois a adição só está definida para monômios que possuem a mesma parte literal. Mais um exemplo: menos xa mais 7xa mais 10xa menos 16xa. Nós conservamos o xa e fazemos aqui as operações com os coeficientes. Então, menos 1 mais 7, 6 mais 10, 16, menos 16 vale 0. Então, vocês estão vendo que, neste caso,
nós temos a soma de monômios de grau 2 resultando em um monômio que não está definido o grau. Então, nem sempre a soma de monômios resulta em um monômio de mesmo grau. Agora, em relação à multiplicação. A multiplicação algébrica de monômios é definida para quaisquer monômios e é efetuada multiplicando-se coeficiente por coeficiente e parte literal com parte literal. Por exemplo, como é feita a multiplicação desses dois monômios? Nós vamos multiplicar número por número, menos 4 vezes menos 7, menos vezes menos é mais, 4 vezes 7 é 28. Aqui eu tenho um A, aqui A ao quadrado. A vezes A ao quadrado, multiplicação de potências de mesma base, somos expoentes. Aqui é A elevado a 1, então 1 mais 2 é 3. Por isso que aqui nós temos um A elevado ao cubo. Aqui B vezes B, B ao quadrado. Aqui eu tenho um Y e aqui eu tenho um X, então XY. Faltou escrever o C aqui, pois o C está presente aqui na parte literal deste monômio, né? Então, faltou escrever um C aqui. Outro exemplo. Lembrando que, para realizar a multiplicação, a parte literal não necessariamente deve ser a mesma nos monômios em questão. Nesse caso aqui, a parte literal é a mesma, mas o procedimento é o mesmo adotado nesse item A. Vamos multiplicar aqui os números. 3 quartos vezes 5 sobre 2. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 2 é 8. Então, por isso aqui apareceu 15 sobre 8. X vezes x, x quadrado. Y vezes y, y quadrado, né? Então, só para deixar claro, x vezes x é igual a x quadrado. Se você escrever que x vezes x é 2x, isso aí está errado. Outro exemplo. 3am ao quadrado x ao cubo vezes menos 12bn ao cubo y ao quadrado vezes 2x. Vou multiplicar aqui os números. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes menos 12 menos 72. Agora, aqui tem um A, aqui não tem A, aqui não tem A, então vou repetir o A. Aqui eu tenho m ao quadrado, não tenho m ao quadrado, não tenho m ao quadrado, vou repetir o m ao quadrado. X ao cubo, não tem aqui e tem um x aqui, por isso que aqui eu escrevi x à quarta. Aqui eu tenho um b, vou repetir o b. Aqui eu tenho o n ao cubo, vou repetir o n ao cubo. E aqui o y ao quadrado, vou repetir o y ao quadrado. A divisão de monômios com divisor diferente de zero é efetuada dividindo-se coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Exemplo. Como é feita a divisão desses dois monômios? Nós dividimos coeficiente por coeficiente. 36 dividido por menos 9 é menos 4. E depois nós dividimos parte literal por parte literal. Então aqui nós temos x ao cubo dividido por x quadrado. Lembrando das propriedades de potenciação, se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então ficaria 3 menos 2 é 1. Por isso que aqui nós temos esse x elevado a 1. Agora, y elevado a 5 dividido por y, a mesma coisa. Conservo a base e subtraio os expoentes. 5 menos 1 é igual a 4. Outro exemplo, 2xy dividido por 5xy. 2 dividido por 5 é 0,4.
x dividido por x vale 1, y dividido por y vale 1. Ou seja, o resultado dessa divisão vai ficar 0,4 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 0,4. Agora, neste caso aqui, nós vamos dividir coeficiente por coeficiente. Menos 20 dividido por menos 5, menos dividido por menos é mais, 20 dividido por 5 é 4. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Então, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 8 menos 6 é 2. A mesma coisa acontece com y, divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtraio os expoentes. Então, aqui no caso ficaria 1 menos 3. Então, aqui nós vamos ter y elevado a menos 2, mas o expoente negativo inverte. Por isso que eu escrevi o y elevado a 2 aqui no denominador. Então, vocês estão vendo que o quociente de dois monômios pode não ser um monômio, que no caso é o que acontece aqui. Nós temos uma divisão de duas variáveis. A potência de um monômio é obtida elevando-se o coeficiente e cada fator da parte literal à potência dada. Por exemplo, como é que ficaria este monômio elevado ao cubo? Basta elevar o menos 4 ao cubo, o x ao cubo, o b ao quadrado ao cubo e o y ao cubo. Então, menos 4 ao cubo é menos 64, x ao cubo é o próprio x ao cubo, b ao quadrado ao cubo, quando tem o parêntese eu multiplico aqui os expoentes, e a mesma coisa que acontece com o y. Nesse outro exemplo, nós vamos ter o menos 3 sobre 2 elevado a 4, x ao cubo elevado a 4 e y ao quadrado elevado a 4. Nós sabemos que todo número negativo elevado a expoente par é um número positivo. 3 elevado a 4, 81. 2 elevado a 4 é 16. Aqui, sempre quando tem o parêntese, nós multiplicamos os expoentes. Então, nós vamos obter x elevado a 3 vezes 4, que é 12, e aqui y elevado a 8. Agora nós vamos definir o que é um polinômio. Definição: polinômio é a soma finita de monômios. Por exemplo, todos esses itens aqui nós temos exemplos de polinômios. Então aqui nós temos o 4x² y mais 2xy mais 7xy². Como aqui nós temos uma soma de 3 monômios, então, pela definição, essa expressão aqui é um polinômio. Vocês estão vendo que, neste caso, nós não podemos simplificar essa expressão, ou seja, nós não podemos somar esse elemento com esse, nem esse com esse, e nem fazer essa operação aqui, pois essas partes literais aqui são todas distintas. No item B, nós temos esse polinômio que possui 4 termos, e esse termo aqui é chamado de termo independente, pois ele independe das variáveis em questão. No item C, nós temos esse polinômio a ao quadrado b mais x sobre 2 mais y. E no item D, nós temos esse polinômio, mas neste caso nós podemos simplificar alguns termos, pois aqui nós temos 3x elevado a 5y e menos 2x elevado a 5y. Então, 3x elevado a 5y menos 2x elevado a 5y resulta em 1x elevado a 5y. Aqui, menos 4x elevado a 4, menos 5x elevado a 4 resulta em menos 9x elevado a 4. O b ao quadrado
o 2x e o mais 7 não podem ser somados a nenhum dos outros termos, né? Então, por isso que essa expressão é igual a essa expressão aqui, que é o que a gente chama de polinômio reduzido, pois não podemos simplificar mais essa expressão. Observação: depois de realizar a soma dos monômios de um polinômio, caso seja possível, igual nós fizemos aqui no item D, nós dizemos que o polinômio está na forma reduzida. Definição: o grau de um polinômio reduzido corresponde ao do termo não nulo de maior grau. Por exemplo, este polinômio já está na forma reduzida e esse termo tem grau 3, esse tem grau 2, esse tem grau 3. Por isso que esse polinômio nós dizemos que tem grau 3. Neste caso, o grau deste termo vale 4, desse vale 3, desse vale 1, desse vale 0. Então, o maior é 4. Aqui o maior grau é o 3 e aqui o maior grau é o 6, decorrente desse termo aqui. Também não se define grau para polinômio nulo, que é o polinômio zero. E antes de determinar o grau do polinômio, é preciso colocá-lo na forma reduzida, né, como indicado aqui na definição. Além disso, um polinômio formado somente por um número real não nulo, nós dizemos que ele possui grau zero. Observação: existem polinômios em uma única variável. Por exemplo, 7x elevado a 4 mais 2x elevado a 2 menos 10x mais 2 e esse outro polinômio aqui, o 16e ao quadrado menos 2e mais 6. Pois nestes exemplos aqui, os polinômios, nesse caso, possuem as variáveis x e y, aqui a, b, c, x, y, aqui a, b, x, y e aqui x, y e b. Entretanto, existem polinômios em uma única variável, como indicado nessa observação. Agora, vamos realizar as operações com polinômios utilizando as mesmas ideias desenvolvidas em monômios. Então, neste caso, eu só posso somar os termos de um polinômio se eles possuírem as mesmas partes literais. No caso aqui eu tenho 2x mais x resulta 3x, 3y menos y, 2y, menos 4z mais 2e, menos 2e, 8 menos 2 vale 6. Vocês estão vendo que eu não posso fazer nada em relação ao 3x mais 2y, porque eu estou somando aqui coisas diferentes. Outro exemplo. Nesse caso, vocês estão vendo que eu tenho esses parênteses e tenho menos antes dessa expressão. E sempre quando isso acontece, é aconselhável a gente multiplicar o menos por cada um desses termos aqui. Ou seja, sempre quando tem um menos antes de um parênteses, nós trocamos o sinal de todos esses elementos. Então, nós vamos obter o x sobre 3 mais y menos e ao quadrado menos x sobre 2 menos 4y e menos vezes menos é mais 3e ao quadrado. X sobre 3 menos x sobre 2 resulta em menos x sobre 6, y menos 4y menos 3y, menos e ao quadrado mais 3e ao quadrado resulta em mais 2z ao quadrado. Agora, a multiplicação entre dois polinômios é feita realizando aqui a distributividade. Por exemplo, neste caso, nós temos x vezes x quadrado, x ao cubo. X vezes 2x, 2x quadrado. X
vezes menos 10, menos 10x. Agora, eu vou realizar o mesmo procedimento com menos 5. Menos 5 vezes x², menos 5x². Menos 5 vezes mais 2x, menos 10x. E menos 5 vezes menos 10, mais 50. Depois de ter feito essa multiplicação, a gente verifica aqui se tem alguma expressão que pode ser somada com outra. No caso, x² não dá, então vou repetir. Aqui nós temos 2x² menos 5x², resulta em menos 3x². Agora, menos 10x, menos 20x, mais 50. Se eu tenho a multiplicação aqui de 3 polinômios, no caso aqui são 3 monômios também, né? A gente pode multiplicar número por número por número. No caso aqui, 3 vezes menos 4 vezes menos 5, 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 vezes menos 5, menos vezes menos é mais, 12 vezes 5 dá 60. X vezes x², x². Aqui y vezes y, y². Agora, nós temos uma divisão entre um polinômio por um monômio. Vocês estão vendo que eu tenho essa soma aqui no numerador, então eu posso separar essa expressão como essa divisão mais essa divisão aqui, como eu indiquei nesse passo, né? Então, eu posso separar essa expressão como 22abc² sobre 11bc mais meio bc dividido por 11bc. Nessa primeira expressão, 22 dividido por 11 dá 2. O a, vocês estão vendo que não tem aqui embaixo, então eu vou conservar. B dividido por B é 1. Então, esse B aqui ele é cancelado. E C² dividido por C vale C. Por isso que essa expressão aqui resultou em 2ac. Mas, neste caso, eu vou cancelar esse B com esse B, esse C com esse C, sobra somente o meio dividido por 11. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você pode pensar que esse 11 aqui não é uma fração, mas o 11 pode ser escrito como 11 dividido por 1. Então, conserva a primeira, no caso o meio, e multiplico pelo inverso da segunda. Se a segunda era 11 sobre 1, eu escrevo 1 sobre 11, resultando em 1 vezes 1, que é 1, e 2 vezes 11, que dá 22. E com isso a gente termina a aula sobre fundamentos de álgebra.